Eu estou feliz por todos vocês que já estão aqui, né? Vocês que já mandaram a paz aí, que Deus abençoe. Eu quero fazer menção de um comportamento que eu tenho observado aqui nas lives e eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos, especialmente irmãos aqui da IPRG, de Vitória da Conquista, em que sempre que alguém entra de novo, eu tenho visto os irmãos colocar seja bem-vindo, e às vezes alguém faz alguma pergunta, eu percebo que os irmãos mesmo correm lá e tira dúvida, atende, e essa prontidão é algo que eu tenho observado aqui, mesmo em silêncio, falando de outros assuntos pela live, mas eu tenho observado isso, e eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, né, que tem tomado parte nessa live, entendido que vocês fazem parte disso, e estão não só assistindo, mas participando. Então, fica com a gente, tá bom? Vamos estudar junto, tenho certeza que será um momento de muito aprendizado. Mais uma vez, nós tivemos aqui sexta-feira o início de um estudo hermenêutico. Obviamente que não dá para a gente dar uma aula de hermenêutica nesse espaço que a gente tem aqui, pois exigiria muito mais tempo, exigiria muito mais espaço. A gente, como já falei aqui em outras lives, a gente ministra aulas como essas em algumas escolas aqui em Conquista, ministrando 6 aulas e 3 horas de duração. Então são 18 horas aula para uma matéria. Observe que a gente tem aqui 1 ou 2 horas, 1 hora de live, 1 ou 2 dias para tratar de um mesmo assunto. Então é tudo muito resumido. Portanto, se você perdeu a aula de sexta-feira sobre a hermenêutica bíblica, eu quero te convidar a, depois que essa live acabar, você assistir a nossa live de sexta-feira, onde nós já antecipamos algumas coisas aqui, já falamos um pouco sobre as 5 perguntas da hermenêutica, que é quem, quando, onde, porquê e para quê, as perguntinhas que você precisa fazer ao texto. Falamos também sobre textos doutrinários que você precisa acrescentar a pergunta para quem, e textos proféticos que você acrescenta as perguntas para quem e para quando. Falamos aqui também da diferença de exegese para exegese, de exegeta para exegeta. Um é aquele que extrai verdades do texto, outro é aqueles que insere as suas ideias no texto. Enfim, sexta-feira nós iniciamos toda essa questão da hermenêutica aqui, e eu quero te convidar a assistir a live de sexta-feira. Você que não pôde assistir, volta lá, assiste. E eu deixei uma promessa para essa aula de hoje. Nós estamos se atendo aqui apenas a tratar de alguns textos bíblicos, e eu falei que hoje nós falaríamos do galo, tá bom? O galo que cantou quando Pedro negou a Jesus, tá bom? Eu não vou falar isso agora, não, vou deixar para o final. Se você fica com a gente, tá bom? Até mais tarde. E quem sabe, se o tempo não der, a gente fica até para outro dia. Mas ainda hoje a gente fala sobre o galo, também em nome de Jesus. Hoje eu quero já iniciar com alguns textos que nós temos ouvido. Estamos tratando essas 2 lives de textos que nós ouvimos e pregamos e cantamos, e estamos avaliando esses textos à luz da Bíblia para ver se é essa realmente a verdade que a Bíblia ensinou a respeito disso. E o texto que eu quero dar início hoje é o texto de Cantares, Cantares de número 2, versos 1, 2 e 3, tá bom? A Isabela está reclamando que esperou tanto, vai ficar para o final, fica com a gente aí, tá certo? Fica conosco, vai chamando. Você que ainda não compartilhou, compartilha em nome de Jesus. E eu quero te fazer um convite especial. Curta, se inscreve e ativa o sininho nas 2 páginas do YouTube da gente, tá bom? A minha página pessoal é pr.geisiel Santos, pastor Geisiel Santos, pr.geisiel Santos. O meu nome é com G de gato, G-E-I-S. Tem muito Geisiel aí que é com J e com Z. O meu é com G e com S. pr.geisiel Santos. E também a página da igreja, que é IPRGVC. Todas as vezes que a gente finaliza qualquer live aqui na igreja, meia hora depois essas lives já estão nessas páginas do YouTube para você poder assistir, colocar em tela grande na sua casa, tá bom? Assistir com família, com o presbítero Leonardo, muitas vezes me manda vídeo, né? Ele chega mais tarde ali, assiste com a família toda na televisão. Então se inscreve em nossas páginas, tá bom? pr.geisiel Santos e IPRG-VC. São 2 páginas do YouTube, uma é minha pessoal e outra daqui da igreja.
entra lá, se inscreve, dá uma força pra gente, ativa o sininho, tá bom? Que tem muita coisa boa, já tem muitas mensagens lá, mensagens antigas que estão lá também, para a sua disposição, para você ser abençoado por Deus, tá certo? Cantares de número 2, versos do 1 ao 3. Vou continuar lendo esses textos a partir da versão fiel ao texto original. Volto a pedir, você que está assistindo aí, compartilha, tá bom? Manda para frente, vamos chamar os amigos, avisa todo mundo aí que a gente já começou. A pergunta que a gente tem a fazer é: Jesus é a rosa de Saron e o lírio dos vales, como nós ouvimos a nossa vida inteira? Porque nós sempre ouvimos: e Jesus, tu és a rosa de Saron. Existem muitos hinos, inclusive o hino da harpa que fala isso. Tu és a rosa de Saron, tu és o lírio dos vales. É a pergunta que fica: a Bíblia diz que Jesus é a rosa de Saron e o lírio dos vales. Primeiro vamos contextualizar historicamente ou geograficamente essas duas expressões. Saron é um lugar de pântano, é um lugar que é alagado por uma água muito sujos, e existe um lírio, existe uma flor que ela desabrocha no meio daquele pântano sujo, de modo que no meio de toda aquela sujeira, aquela flor ela nasce branquíssima e ela permanece linda, ela permanece branca, ela permanece pura até que chegue o tempo dela murchar. Jesus fez menção disso, dizendo que nem mesmo Salomão conseguiu se vestir com tanta beleza, porque eles são brancos, eles se destacam no meio da sujeira. Mas a pergunta que fica é: Jesus é tipificado por essa rosa, por esse lírio? A Bíblia diz isso? Então vamos ao texto. Primeiro, Cânticos ou Cantares de Salomão, de número 2, versos 1, 2 e 3. Diz assim: eu sou a rosa de Saron. A fala está na primeira pessoa. E o lírio dos vales, qual lírio entre os espinhos, tal é o meu amor entre as filhas. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Então, o livro de Cantares ele foi escrito, é um conto romântico entre Salomão e a Sunamita. E a gente precisa entender que nesse livro poético, a gente tem uma fala, um conjunto de o marido e a esposa. Então, partes desses textos é fala do marido, partes desses textos é fala da esposa. A primeira coisa que eu preciso identificar nesse texto é quem está falando em Cantares 2. É o marido ou é a esposa? O próprio texto já vai responder isso. No verso 2 ele vai dizer assim: tal é o meu amor entre as filhas. Observe que a fala já é colocada entre mulheres, ok? No verso 3, a pessoa que está escrevendo, ela vai dedicar esse texto ao seu amado. Quando a dedicatória está para o amado, entende-se que quem está escrevendo é a mulher e não o homem. Então, quando eu coloco isso dentro do seu contexto, quando eu pego os detalhes do texto e eu interpretando isso tipificamente, dizendo que esse relacionamento da Sulamita com Salomão tipificava o relacionamento de Jesus com a igreja, então eu preciso entender que as partes que é fala de Salomão, se eu quero levar isso para uma tipologia, as falas de Salomão representariam falas de Cristo. As falas da mulher representariam falas da igreja. Então quem está falando aqui em Cantares de número 2 não é Salomão, é a Sunamita. É ela quem diz: eu sou a rosa de Saron, eu sou aquela que me mantenho pura no meio da sujeira, eu sou aquela que mantenho o meu brilho mesmo em meio a toda a sujeira que está à minha volta. Eu me mantive pura, eu me mantenho pura para quem? No verso 3 ela faz a dedicatória: eu faço isso para o meu
amado. Então, trazendo isso para uma tipologia em nossos dias, a rosa de Saron, o lírio dos vales, seria um termo a ser aplicado para a igreja e não para Jesus. Porque quem se chama, quem se autodenomina rosa de Saron e lírio dos vales, não é Salomão, é a sunamita. Ela está dizendo: eu me mantenho pura para o meu amado. Então, assim como a sunamita, a igreja precisa ser como a rosa de Saron, ser um lírio no meio dos vales, em que no meio de toda a sujeira do mundo você vai se manter branco, você vai se manter puro, você vai se manter limpo. Então, a pergunta que nós fizemos foi: Jesus é a rosa de Saron e o lírio dos vales? Se pegarmos esse texto como base, como ele tem sido muitas vezes usado, apenas o verso 1, mas quando eu coloco dentro do contexto, eu percebo que isso é uma aplicação tipológica para a igreja e não para Jesus. Então nós somos a rosa de Saron e o lírio dos vales se nos mantivermos puros no meio da sujeira do mundo. Esse termo não é aplicável a Jesus. Por que não é? Porque ele não está no meio do mundo, ele está no céu, ele está guardado, ele está protegido no seu alto e sublime trono, cercado de toda pureza. Então o primeiro texto que a gente está respondendo hoje é Cantares 2, verso 1, em que diz: eu sou a rosa de Saron e o lírio dos vales. E nos versos seguintes, a gente aprende que quem fala isso é a esposa e não o esposo. Portanto, a rosa de Saron tipologicamente representa a igreja e não Jesus. Ficou claro isso aí? Tá bom? Vai colocando aí nos comentários, a gente vai acompanhando vocês aqui, tentando responder alguma coisa. Lá na frente, daqui a alguns dias, eu quero fazer uma live respondendo perguntas aqui ao vivo. Eu sei que isso é extremamente arriscado, mas uma hora dessa eu vou dar uma de doido e vou me arriscar, tá bom? Por enquanto, vamos para o que a gente trouxe. Segundo texto do dia, Salmos 23, verso 1. Observe que eu estou usando sempre a numeração e a terminologia verso, porque nós estamos falando de livros poéticos. Livros poéticos, eles não têm nem capítulos e nem versículos. Isso é aplicável a Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Apenas a esses 5 livros, ok? Então é Salmos de número 23, verso 1. E na nossa Bíblia ela vai estar assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí a gente fala assim: poxa, o Senhor é meu pastor, mas está faltando coisas na minha casa. O Senhor é meu pastor, mas às vezes eu quero algumas coisas que não acontecem, eu quero algumas coisas que não chegam, eu preciso de algumas coisas que não estão em falta na minha despensa, estão em falta no meu armário. Como fica essa promessa? Ok, então vamos voltar ao problema que nós apresentamos aqui na sexta-feira passada. Ok? Nós temos no português, e a irmã Isabel que está ao vivo aí, por favor me auxilie nisso, ela que é mestra em português, semana passada ela me deu um auxílio tremendo aqui. Nós temos no português cerca de 400.000 palavras usuais, né? Chegaria a 600.000 aí com termos técnicos e científicos. Pedi a irmã Isabel que confirme ou corrija esses dados aí, por favor, para a gente. E a gente tem tantas palavras repetidas, tantas palavras que a gente usa ela ainda para 2, 3 coisas, porque faltam palavras. O hebraico bíblico, ele era composto de 45.000 palavras, então uma única palavra, ela era usada para muitas coisas, porque faltava palavras para o vocabulário padrão. Ok? Então o termo que foi traduzido a partir da Vulgata e chegou para nós como o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele está melhor corrigido na Bíblia judaica completa, que vem escrito assim, expressar esse versículo, porque você está usando as traduções que temos disponível no Brasil. No entanto, a tradução correta desse texto seria Adonai, que é traduzido aqui por Senhor, meu dono, meu possuidor. Ele é meu pastor e eu não preciso de mais nada. Qual a ideia de Davi aqui? Ele está dizendo assim: Deus é suficiente para a minha vida.
Esse é o propósito do texto, esse é o propósito do Salmo. O Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada. Ele é suficiente, Ele é o necessário, com Ele já basta. Eu já tenho tudo o que eu preciso. Então observemos quando a gente coloca esse texto dentro da sua verdadeira tradução, como ela toma um sentido completamente diferente. Ele toma um sentido que é completamente diferente. Tem um outro texto que esse não é um erro de tradução, é um erro de interpretação mesmo, que é Mateus capítulo 6, versículo 33. Esse versículo a gente tem traduzido ele de forma errada muitas vezes. Ele diz assim, Mateus 6,33, mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse texto ele é muito preciso, ele passa exatamente a mensagem que tem que passar, e ele está corrigido, ele está traduzido corretíssimo. Buscai o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas. E aí a gente traduziu ele, ou seja, a gente começou a pregar ele o que? Todas as coisas me serão acrescentadas. A questão é, a Bíblia promete isso, que se eu busco de algo que está ali no contexto breve, e eu preciso voltar atrás para saber quais são estas coisas que me serão acrescentadas. E aí, se você voltar, não vai dar para a gente ler o texto todo aqui, mas no versículo 28, vai dizer assim, olha, e quanto ao vestuário, por que vocês andam solícitos? Olhai para os lírios dos campos, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda... deixa eu voltar aqui, o áudio parou ali, a gente ficou meio perdido aqui. Versículo 29, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequenas fé. Não andeis vós inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Melhorou o sinal aí, gente? Estou vendo muita gente colocando aqui que está cortando, que ficou cortado aí. Tá bom agora? Tá funcionando? Tá saindo aí tudo ok? Ok? O sinal realmente tá bastante oscilando hoje, mas vamos tentando aqui, tá bom? Então o que está no contexto do versículo 27 a seguir? Está dizendo, não andeis ansiosos com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir, não andeis inquietos com nada, porque vosso Pai Celestial sabe das suas necessidades e Ele vai suprir essas necessidades. Isso está bem explícito no versículo 32, Ele sabe do que vocês necessitam. Aí vem o versículo 33 e diz assim, mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? As suas necessidades. O versículo não promete que Deus vai sair realizando todos os seus desejos, mas que as suas necessidades serão supridas por Deus, mesmo em meio à adversidade. Observe, quando o texto é analisado dentro do seu devido contexto, ele ganha um novo sentido, porque a gente diz todas as coisas, então eu vou sair pedindo uma Ferrari, uma mansão. Não, o Senhor sabe que eu posso não precisar disso. A promessa é que o Senhor atenderia as necessidades, ok? Tem outro texto, é Filipenses capítulo 4, versículo 13, Filipenses 4,13, vamos tentando aqui, mesmo com a internet pirraçando hoje, tá bom? Filipenses 4,13, com essa quarentena aí, todo mundo em casa, tem hora que trava. Diz assim, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E aí a pergunta que fica é, esse eu posso todas as coisas é qualquer coisa?
Eu posso sair por aí desafiando o dragão, o bicho, sei lá, ir no meio da selva e enfiar a cabeça dentro de boca de leão. Eu posso fazer o que eu quiser. É isso que Paulo está escrevendo. A gente está vendo de Salmos 23 primeiro. A gente provou que o sentido ali, o Senhor é suficiente. Fomos para Mateus 6,33, que mostra que todas estas coisas é as minhas necessidades. Agora Filipenses 4,13, que diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu posso o que em Cristo? Voltemos no contexto. O contexto sempre vai explicar o texto. Versículo 11 de Filipenses 4: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar triste, sei ter abundância em toda maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, quanto a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Versículo 13: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Qual o sentido? Versículos 11 e 12, Paulo está dizendo: eu posso ser rico e eu posso passar fome, eu vou estar firme porque Jesus me fortalece, ok? Então ele vai mostrando, mas agora está colocando bem aqui, ele vai mostrando uma série de circunstâncias adversas, e ele diz: eu posso enfrentar isso tudo. Eu posso passar fome, eu posso ter necessidade, eu posso ter muita saúde, eu posso ter doença, eu posso estar feliz, eu posso estar triste, porque Jesus me fortalece. Então ele está dizendo: não importa as circunstâncias, Jesus vai me fortalecer, ok? Então a gente está tentando colocar esses textos dentro do seu devido contexto, para que a gente pare de dar as interpretações erradas que por muito tempo foram dadas, e a gente vai dizendo: não, mas eu posso tudo, eu posso qualquer coisa, eu vou sair ali e tentar o Senhor meu Deus, porque eu posso o que eu quiser. E aí eu lembro do meu saudoso tio Edson, pastor Edson, falecido em 97, que ele falava da fé dos enrolados, né? Aquela pessoa que ela ganha R$1.000, mas ela compra parcelas de 3.000 por mês. Ela diz: o Senhor vai me ajudar a pagar. Não, isso é fé de gente sem caráter. Isso não é fé, é falta de caráter, ok? É falta de convertimento. Ah, mas eu posso tudo que Ele me fortalece. Se você pode tudo, você pode viver sem essas coisas, porque é esse o sentido que Paulo está falando. Eu posso viver sem isso, porque é Jesus que me fortalece. Eu não dependo disso para estar fiel. Eu sou fiel porque Ele me fortalece. Eu sou fiel porque Ele me sustenta. Esse é o sentido original do texto, ok? Então a gente junta aí Salmos 23 primeiro: Deus é suficiente para nós. Mateus 6,33: todas estas coisas, se eu busco o reino de Deus, o Senhor acrescenta as minhas necessidades, Ele supre essas necessidades. Filipenses 4,13: eu posso passar qualquer coisa e Jesus me sustentará de pé. Então coloquemos aqui a exegese bíblica, a verdadeira tradução, extraindo do texto o que ele realmente quer falar, para a gente não fazer uma exegese, ler o texto e dar a ele uma interpretação que não tem nada a ver com o que o autor quis escrever. Deixa eu hidratar a garganta aqui. Vamos para um próximo texto, 1 Pedro capítulo 1, versículo 12. E algo que eu ouvi também por muitas vezes: os anjos quiseram pregar o evangelho no lugar da gente, porque eu já ouvi pregadores dizendo isso, eu creio que você também já ouviu. Os anjos queriam pregar, mas Deus não deixou, Deus não permitiu, e eles queriam muito, mas o Senhor, e alguns falam assim: Deus não permitiu, por quê? Porque se os anjos pregassem, eles não teriam misericórdia, eles sairiam matando todo mundo, e aí vai surgindo exegeses, né? Uma série de interpretações. Eu estou com 3 ventiladores aqui ligados para mim, já estou bem arrependido de tê-los ligados, mas a gente vai passando aqui. Tá bom? Então 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, vamos ver o que a Bíblia diz sobre essa questão dos anjos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12: aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós,
eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciadas, que por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Vamos dar pausa aqui. Pedro está dizendo, olha, para nós agora, ok? Foi revelado uma série de coisas, foi revelado para a gente os mistérios da Bíblia. E a gente volta em Colossenses 1:26, os mistérios que estavam ocultos são revelados agora para a igreja. A gente volta lá para a primeira live que eu fiz aqui, falando que o Deus de mistério do Antigo Testamento é o Deus de revelações do Novo Testamento. Pedro está dizendo, tudo isso foi revelado para nós e foram anunciados por aqueles que, pelo Espírito Santo que foi enviado do céu, o Espírito é que veio do céu, revelou a esses pregadores, e esses pregadores pregaram para nós, eles ensinaram para nós. Aí agora o finalzinho do versículo, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar, tradução fiel. Pedro está dizendo assim, olha, agora no Novo Testamento, o Espírito Santo está dando um monte de revelações dentro da palavra para os pregadores, e esses pregadores estão pregando para nós, para essas coisas, ou seja, para essas revelações, os anjos gostam de atentar. Versículo 12, finalzinho, os anjos desejam atentar. Ou seja, todas as vezes que Deus dá uma grande revelação dentro da palavra, algo que foi oculto para os profetas, foi oculto aos homens do Antigo Testamento, de repente agora a gente está ministrando e Deus está destrinchando isso para a gente. Pedro está dizendo assim, os anjos ficam atentos a essa mensagem, eles ficam maravilhados de ver Deus revelando coisas na palavra para os homens. Então o texto não está dizendo que os anjos queriam pregar, está dizendo que os anjos gostam de atentar para essa mensagem repleta de interpretações, para essa mensagem repleta de revelações. A NVI, ela mudou esse finalzinho e diz assim, coisas que até os anjos ficam querendo observar. Olha que final maravilhoso como ficou. Até os anjos ficam querendo observar. Se você vai para João, capítulo 20, João 20, versículo 5, olha que coisa maravilhosa. João 20, versículo 5, estou indo em João 5 aqui. João 20, versículo 5, abre a sua Bíblia aí, bora acompanhando, gente, pelo amor de Deus, sem Bíblia não tem como ter estudo bíblico, ok? Compartilha, você que está chegando aí, manda para frente, vamos abençoar pessoas. Depois da live, se inscreve em nosso canal, pr.Geisiel Santos e IPRG-BC, são dois canais, o meu pessoal e o da igreja aqui. Esses vídeos eles são colocados lá assim que eu daqui acaba, ok? Então entra lá, se inscreve, ativa o sininho para você poder compartilhar. Tem inúmeras mensagens lá para vocês assistirem com sua família. Olha aqui, João 20, versículo 5, está falando sobre Jesus, sobre Pedro, quando Pedro chega no túmulo e vê o túmulo vazio, e Pedro vê os lençóis no chão, e vai dizer assim, e abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Ou melhor, João ele chega na porta do túmulo, ele abaixa-se e ele vê os lençóis, mas ele não entra, mas ele fica ali abaixado observando. Quem vai entrar é Pedro, que chega depois, ok? E é interessante porque a palavra grega usada aqui e é traduzida por abaixando-se, é a mesma palavra grega que Pedro usou para os anjos desejam atentar. O que Pedro está dizendo? Ele está dizendo assim, quando você começa a pregar uma mensagem repleta de revelações na palavra, uma mensagem com uma exegese bíblica perfeita, uma mensagem que você traz uma interpretação bíblica, ilhados com aquilo. Por quê? Porque eles viram homens do passado que não tiveram aquelas revelações e de repente ele vê Deus dando aquilo tudo para você. E eles ficam observando, eles ficam maravilhados. Então a Bíblia não diz que eles desejam pregar, apenas que eles desejam observar, eles desejam atentar, eles se encurvam para poder ouvir você pregando aquela mensagem com uma interpretação correta, com uma interpretação perfeita, com uma revelação profunda dentro da palavra. A Bíblia diz que os anjos ficam maravilhados com isso. Olha que coisa gostosa. Agora pegaram esse texto, fizeram uma exegese e disseram, os anjos queriam pregar em nosso lugar. A Bíblia não diz isso.
A Bíblia diz que eles ficam observando, maravilhados, eles ficam atentos a uma mensagem repleta de revelações hermenêuticas, revelações dentro da palavra. Porque eles conhecem o céu e eles imaginam que na mente angelical ele fala assim: poxa, achei que só a gente sabia disso porque a gente veio de lá, mas olha só, Deus mostrou para ele, Deus mostrou para ela, eles também sabem, e eles ficam maravilhados com isso. Olha que coisa linda. Então a gente observa que o texto, dentro da sua verdadeira exegese, ele fica ainda mais lindo do que ele já é. A gente lendo, a gente não tem noção da profundidade, mas dentro da verdadeira exegese, esse texto ele fica ainda mais profundo, ele fica ainda mais belo. Então, quando você prega uma palavra bíblica profunda, correta, os anjos ficam maravilhados da sua palavra. Amém? Minha esposa está colocando ali, totalmente diferente do que aprendemos desde pequeno, realmente, né? Temos aprendido muitas coisas. João 10:10, Jesus ele vai citar assim: o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. E aqui agora nós temos um novo assunto, uma nova pergunta: esse ladrão é o diabo? Porque todas as vezes a gente ouve assim: não, Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ora, quero deixar claro, eu não estou aqui como advogado do diabo, ok? Não vou fazer defesa do diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir, ele faz isso tudo, tá bom? Não vou defender o diabo aqui. Mas a pergunta que fica em João 10:10, quando Jesus diz: o ladrão veio para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenha vida e a tenha abundância. Jesus está falando do diabo? Essa é a pergunta que fica. Nesse texto, ele está falando do diabo? Então vamos ler o contexto, ok? E Jesus começa a falar no versículo 7, diz assim: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim, Jesus está falando de quem veio antes dele, ok? E não dos profetas, mas daqueles que vieram arrebanhando, criando grupos, dizendo ser o Cristo. Todos que vieram são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Aí ele diz: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Olha o que diz no versículos 11 e 12: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, ele vê o lobo e sai correndo, ele deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ele vai dizendo: o mercenário foge. E vai até o versículo 18 aqui, comparando ele com os mercenários. Então, colocando dentro do contexto, o ladrão que Jesus cita aqui não é o diabo. Jesus está citando aqui os mercenários. Ele está dizendo assim: aqueles falsos pastores, aquelas pessoas que vieram antes de mim, que virão depois de mim, que tem por intuito só sugar a gordura das ovelhas, porque o pastor ele vive da lã da ovelha e não da gordura, porque lã a ovelha se recompõe, mas gordura quando é tirada ela morre. Então Jesus está dizendo assim: esses falsos pastores, eles são ladrões, eles vêm para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Então isso já responde a nossa pergunta. O contexto do versículo 7 até o versículo 18 vai mostrar que Jesus não está falando do diabo, mas dos mercenários, dos falsos pastores, dos falsos mestres, dos falsos líderes que só querem tirar tudo que tinha das ovelhas, tirar tudo que as ovelhas têm para oferecer. Eles não têm compromisso com elas, eles não protegem essas ovelhas. Jesus diz: eu dou a vida pelas ovelhas, mas o mercenário não. O mercenário ele vai estar sugando de você, na hora que você não puder dar mais nada, ele te abandona. Na hora que você estiver em risco, ele te deixa só. Mas o bom pastor, ele vai cuidar de você mesmo quando tudo der errado, mesmo quando você não tiver mais nada para dar, ele vai cuidar, porque ele ama a tua vida e não o que você pode fazer por ele. Ok? A exegese do pastoreio é o pastor cuidando da ovelha, e não o pastor sendo cuidado pelas ovelhas. Então Jesus, quando ele fala em João 10:10 do ladrão, ele está falando do diabo. Ele está falando dos mercenários e não do diabo. O diabo mata, rouba e destrói. Mas nesse versículo, o assunto não é o diabo. Ok?
textos tão conhecidos, muitas vezes até no boca a boca, com interpretação totalmente diferente do que estamos acostumados. A Isabela escrevendo aqui, realmente, a gente está citando isso, eu chamo isso de síndrome do papagaio. A gente ouve e repete, uma mensagem vira várias músicas, que viram várias mensagens, que viram novas músicas, e elas se transformam em muitas mensagens, se transformam em falsas verdades. Você quer ver, por exemplo, quando a gente diz assim, olha, a Bíblia diz, pedi, dá-se-vos-á. Você já disse isso? Olha, você tem que orar e perseverar, porque Jesus diz, pedi, dá-se-vos-á. Deixa eu te contar um segredo, isso é o hino da harpa, não é um versículo. O hino da harpa diz assim, pedi, dá-se-vos-á, é um hino da harpa. E a licença poética permite isso, mas o versículo é pedir, dá-se-vos-á, batei, encontrarei, porque ao que bate, se abre, ao que pede, recebe, quem busca, encontra. Não é pedir, é uma coisinha pequena, mas a gente aprendeu na síndrome do papagaio, e ninguém foi conferir. Aí a gente pega para Jesus veio para os seus, e os seus o rejeitaram. A Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu, e os seus rejeitaram. Ele não veio para os seus, ele veio para o que era seu. O que era dele? Era a missão dele. Ele veio para a sua missão, e os judeus rejeitaram, ponto. Mas ele não veio para os judeus, ele veio para a missão. Então quando a gente bota o texto dentro do que está lá, é engraçado porque isso está bem na nossa frente. Eu já vi irmãos ler esse versículo, abrindo a Bíblia, olhando, ele diz, Jesus veio para os seus, mas está lá, ele está lendo, mas fala o jargão, não fala o versículo. É um hábito que a gente pega, é síndrome de papagaio, ok? Minha esposa está rindo ali da síndrome de papagaio, então vamos nos libertar da síndrome de papagaio. Essa é a pior doença que pode afetar um pregador. Pregador que tem síndrome de papagaio, ele precisa voltar para a sala de aula correndo, urgente, porque ele está com sérios problemas, ok? Agora uma curiosidade, esse próximo texto é interessante, porque ele não interfere em nada exegeticamente, mas ele é pregado de uma forma muito interessante por um erro de título, ok? Ele é um erro de título, ou seja, quando for acrescentados títulos da Bíblia, o texto de Mateus, capítulo 25, abre aí tua Bíblia, versículos do 14 ao 39, eu não vou ler tudo aqui, porque é muito versículo, ok? Ele ganhou um título que diz assim, a parábola dos 10 talentos. Minha tia Celeste, minha pastora Celeste, está escrevendo, nesse tempo que os templos estão fechados, é que vemos os verdadeiros pastores, verdade, aqueles que estão preocupados com as pessoas, que estão cuidando delas, mesmo com os templos fechados. Esse é um bom tempo para identificar mercenários e separá-los dos pastores verdadeiros, um tempo propício para isso. Então esse texto de Mateus 25, do 14 ao 39, ele não interfere em nada em exegese não, mas é importante a gente corrigir, porque as editoras, há muitos anos atrás, colocaram um título nele, a parábola dos 10 talentos, e esse título é errado, porque Jesus nunca contou uma parábola dos 10 talentos, e aí agora? Jesus nunca contou uma parábola que tivesse 10 talentos envolvidos, mas colocaram esse título e perpetuou, isso ficou para sempre. Pastor Sebastião Almeida Quintino entrando aí, nosso presidente, sexta-feira eu tenho uma live com esse homem aqui, a gente vai fazer uma live conjunta, eu e o pastor Sebastião, ele é o presidente da COMEC, do Conselho de Ministros Evangélicos aqui de Conquista, e eu quero falar sobre perdão, ele tem um testemunho aqui tremendo. Pastor Sebastião, estou te aguardando aqui sexta-feira, tá bom? A gente vai falar um pouquinho de hermenêutica também, mas eu quero entrar nessa área do perdão, tá bom? Com o pastor Sebastião, sexta-feira, nossa primeira live aqui, conjunta com alguém, tá bom? Pastor Sebastião, sexta-feira, já fica o convite aí. Igreja Anápolis de Nabote presente, amém, Deus abençoe. Então vamos lá, vamos à parábola que ganhou o título de 10 talentos. Começa no versículo 14 de Mateus 25, eu não vou ler tudo aqui não, porque é muito versículo. Mas vamos lá, porque isso também, como um homem que, partindo para fora da sua terra, chamou seus servos e entregou-lhes seus bens. Agora no versículo 15, faz as contas comigo aí, crente, em nome de Jesus. Versículo 15, a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2, e a outra ele deu 1. Quantos dá? Consegue contar os dedinhos aí? Vamos lembrar da alfabetização?
5 mais 2 mais 1, 8. Observe que o 10 já não se encaixou. 5 mais 2 mais 1, 8. Então, no primeiro ponto, 8 talentos que ele distribuiu, ok? E aí, vamos voltar lá no versículo 20, o homem voltou da viagem, aí ele agora vai para a prestação de conta, então estamos em 8. Versículo 20 diz assim: então aproximou-se o que recebera 5 talentos, e ele deu mais 5. Então, 8 mais 5, 13, já pulamos o 10. Parábola dos 10 talentos já não se encaixou, era 8. O cidadão ganhou mais 5, foi para 13. Então, já pulou o número 10. Ainda estamos no versículo 5. E aí ele vai dizer para o Senhor, o grande é mais 5, beleza. Versículo 22. O que recebera 2 talentos, trouxe mais 2. Estávamos em 13, e agora vamos para 15, ok? Ele tinha 13, mas o que tinha 2 ganhou mais 2, então vamos acrescentar mais 2 aqui, foi de 13 para 15. E aí lá embaixo, o versículo 24, o que recebeu 1 talento, não ganhou nada, então não vai aumentar a conta. Observe que a primeira conta dá 8, a segunda conta dá 15, no primeiro momento tem 8, depois ganha mais 7, vai de 8 para 15, não para no 10, mas as nossas bíblias colocaram um título, a parábola dos 10 talentos, e a gente prega, irmãos, a parábola dos 10 talentos, mas não tem esses 10 talentos na parábola. Isso exegeticamente não muda nada para a gente, mas é interessante a gente fazer essa correção, porque é um erro de título. Então eu entendo uma coisa, o título que está lá foi colocado pelas editoras, isso não faz parte da Bíblia. Tem gente que até as notas de rodapé ele quer dar um valor de sagrado, não é, ok? Não tem esse valor de sagrado, e a gente precisa ter esses cuidados. Pastor Sebastião me chamou a atenção, acho que foi ontem, antes de ontem que a gente estava conversando, e ele falava sobre aquele texto de Mateus 24, 36, que Jesus fala assim, olha, porque naquele dia e hora, nem o Filho e nem os anjos sabem, falando do arrebatamento, só o Pai. E aí muita gente prega até hoje que Jesus não sabe o dia do arrebatamento. Queridos, Jesus ele veio, ele se despiu da sua glória. Quando você vai para Filipenses, vai dizer que ele se esvaziou, ali você tem um querigma, um esvaziamento de toda a sua glória, de todo o seu poder. Ele esteve aqui na terra como um homem, agindo sob o poder do Espírito Santo. A diferença é que, em João 3, nós lemos que Jesus não recebeu o Espírito sob medida, porque nós temos porções do Espírito, Jesus recebeu a porção completa, ok? A diferença é essa, mas ele agiu aqui como um profeta cheio do Espírito Santo, mesmo sendo Deus. Então quando Jesus fala isso, ele está no estado de homem, mesmo sendo Deus, ok? Quando ele ressuscita, ele vai dizer agora, todo o poder foi me dado, ou seja, eu recebi de volta toda a minha glória, e todo o poder, o domínio de tudo foi me dado nos céus e na terra. Portanto, esse versículo ele não é aplicável aos dias de hoje para Jesus. Ele sabe quando será a sua volta, ok? Coloquemos isso cada um no seu devido ponto. Então, Isabela colocou aqui na Bíblia dela só a parábola dos talentos. Que bom que algumas Bíblias já estão corrigindo. A minha nem título colocaram. Isso facilitou muito mais, ok? Saudade ali, pastor Edson, tanto pastor Edson de Jesus, grande exemplo para nós, inspiração. Eu tô segurando o galo aqui, eu sei que está todo mundo atrás da história do galo, eu vou deixar, vou mais um antes do galo. Eu sei que vocês estão querendo muito saber sobre o galo, né? Qual o galo que cantou quando Jesus... Vamos uma perguntinha aqui, vamos para outro assunto, esquece o galo, tá bom? A Bíblia fala que Jesus era carpinteiro, ok? Agora, que tipo de carpinteiro é essa? Marcos 6, versículo 3, Marcos capítulo 6, versículo 3, diz assim, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Esse versículo é interessante porque ele não só prova que Maria teve outros filhos, como dá nome a esses filhos, né? Então, a frase do Ralph, eu vou deixar para vocês lerem o comentário do Ralph aí na live, aí, leia aí nos comentários que ele acabou de escrever, né? Está chamando, o pastor vai falar do galo. Então Jesus era identificado assim, ele é o carpinteiro. E aí,
o ponto que fica é, todas as vezes que a gente vê uma figura de Jesus em um filme, em um desenho, sempre aparece Jesus fazendo serviço de marcenaria. Sempre aparece Jesus fazendo uma cadeira, uma mesa, um armário. Só que isso não é trabalho de carpinteiro, isso é trabalho de marceneiro. Então observe que a gente está invertendo as coisas aqui. A palavra usada ali para carpinteiro é a palavra tekton, a palavra grega tekton, que ela hoje chegou para nós como arquiteto. Então observe que a profissão de carpintaria que é aplicada a José e depois a Jesus, é a profissão que hoje nós chamamos de arquiteto, é um projetista, é um construtor. Naquela época as estruturas das casas, muitas delas, eram quase 100% de madeira. Então Jesus, ele era um construtor, ele não era um marceneiro que estava lá fazendo cadeira, fazendo mesa, fazendo armário, porque a gente confunde isso, todo mundo trata Jesus como marceneiro, te fala carpinteiro e bota um marceneiro. Então assim, Jesus, a palavra usada para ele, a profissão de Jesus em Mateus 6,3 era tekton, ou seja, arquiteto, ele era um projetista de construção. Ele projetava e ele era quase o mestre de obra da construção. Olha que interessante. Observe como isso agora foi longe de tudo que você aprendeu a tua vida inteira. Eu aposto que tem gente aqui de 60 anos de crente que não tinha tido esse conhecimento ainda. Então Jesus não era um marceneiro. José não tinha uma marcenaria que ele deixou para Jesus. Ele tinha uma carpintaria. Ele tinha um escritório de construção. E ele era um construtor, ele era um projetista de construção. E olha que maravilhoso, porque Jesus é o nosso construtor, ele nos constrói. Ele fala da igreja como que construindo um edifício, construindo uma casa. Os apóstolos dão sequência a isso, dizendo que Jesus está fazendo uma grande construção. Pedro vai dizer, nós somos as pedras vivas que ele usa para construir o templo, construir o edifício. Então a profissão de Jesus, ela era de construção, ele é um tekton, um arquiteto, ele é aquele que projeta e que comanda uma construção. Ele não era marceneiro de fazer móveis, ok? Vamos falar do galo? Mas antes do galo, estou igual aquele povo que faz propaganda, né? Já viu que todo mundo fica na praça? Daqui a pouco vou pular no meio das facas. E fica lá e você fica 3 horas de relógio. Nós já vamos sinalizar. Antes do galo, Gênesis 7. Quantos animais de cada espécie Noé colocou na arca? Essa agora todo mundo sabe responder, né? Quem não souber responder isso, quantos animais de cada espécie Noé colocou na arca? E a gente já vai falar do galo, ok? Fica aí. De cada espécie Noé colocou na arca. E a gente tem aqui o texto de Gênesis, no capítulo 7, ok? Se a gente volta no capítulo 6, versículo 20, diz assim, das aves, Deus falando com Noé, ok? Versículo 19, de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie. Deus dá essa ordem a Noé muito claro, 2 de cada espécie fará entrar na arca para conservar vivo contigo, macho e fêmea, das aves conforme sua espécie, dos animais conforme sua espécie, de todo réptil da terra conforme sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti. É a primeira informação. Deus dá uma ordem a Noé, diz, entra na arca e vai entrar 2 de cada espécie, capítulo 6, versículos 19 e 20. Mas no capítulo 7, parece que Deus deu uma mudada de ideia. Gostou? Essa frase é pesada, então tente amenizar ela na tua cabeça para não parecer coisa pesada, tá bom? Às vezes o mal está na mente de quem ouve e não na boca de quem fala. Deus, ele faz um acréscimo nessa ordem que parece que ninguém percebeu. Ninguém percebeu o capítulo 7, a gente parou no capítulo 2. E no capítulo 7, versículos 2 e 3, Deus dá uma nova ordem que ninguém prega ela, as pessoas só pregam a ordem no capítulo 6. Qual é a ordem do capítulo 7, versículo 2? Deus fala assim, de todos os animais limpos, observe que é uma nova ordem de Deus, tomarás para ti 7 e 7, ou seja, 14, 7 machos, 7 fêmeas, está bem claro aqui, 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, um macho e uma fêmea. Também das aves do céu. Observe que no capítulo 6 Deus tinha citado as aves, ele falou, mesmo as aves vai ser só 2.
Mas agora no versículo 3 do capítulo 7 tem uma nova ordem. Ele fala também das aves dos céus, vai ser 7 e 7, macho e fêmea, para conservar a vida em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Então no capítulo 7 Deus dá uma nova ordem, ele fala assim, olha Noé, não vai ser mais 2 e 2, os impuros vai ser um de cada, mas os puros vai ser 7 e 7, ou seja, vai ser 14. E por que Deus dá essa nova ordem? Porque esses animais serviam também para a alimentação, e Deus não podia deixar que essas espécies ficassem lá dentro, se produzissem pouco, porque quando saíssem da arca, levaria um bom tempo até Noé ter alimentos para comer. Então todos os animais limpos, o que são animais limpos? São animais herbívoros que têm as patas fendidas, exemplo de vaca, bode, carneiro, são animais, aves que não têm as patas fechadas, como o pato ele tem a pata fechada, então era considerado um animal impuro. A galinha tem os dedos independentes, então é um animal puro. Então tinha lá 14 animais, 7 galinhas, 7 galos, mas só tinha um casal de pato. Observe como isso é interessante. Então dos animais que eram para a alimentação, Deus aumentou a demanda, para que Noé também tivesse o direito de comer uma carninha quando quisesse. Então quando você chega nos versículos 7 até o 9, que eles estão entrando na arca, do capítulo 7, diz assim, Noé entrou na arca, com ele e os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos por causa das águas dos dilúvios. Versículo 8, dos animais limpos e dos animais que não são limpos e das aves de todo réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2, isso é fato, entrou de 2 em 2, só diz que estão entrando no casal, não quer dizer que só tinha 2, ok? No versículo 8, versículo 9, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea como Deus lhe ordenara. Então no versículo 9 está dizendo, eles entraram casal em casal, mas no versículos 2 e 3 deixa claro, apesar de entrar em casal e casal, os animais puros entravam 7 casais, de 2 em 2, mas casais. Então os animais impuros foram 2, os animais puros eram 14. Isso está na Bíblia, está no nosso olho. A gente segue a síndrome do papagaio porque quer. Todo mundo tem Bíblia em casa à disposição, e eu garanto que todo mundo já leu isso aqui muitas e muitas vezes, só que a gente passa batido. E se, por exemplo, toda a figura de Noé com seus filhos mostra os filhos de Noé muito jovens, né, com 18, 19 anos, isso nos filmes, nos livrinhos de historinhas. Mas quando você vai para Gênesis 11, a gente tem unicamente a idade de Sem, do filho mais velho. Gênesis 11 mostra que um ano depois do dilúvio, Sem já está com 101 anos. Então ele entrou na arca com 100 anos, ou com 99, porque ele ficou um ano dentro do dilúvio. Então ele entra com 99, sai com 100 anos, e um ano depois ele está com 101. Mas a gente vê nas representações os filhos de Noé todos jovens, eles já eram velhinhos. Acontece que Noé nessa ocasião já tem 600 anos, né? Ele já era mais velho ainda. Então são coisinhas que estão diante dos nossos olhos, mas que se alguém não ir lá e descortinar, a gente acaba não vendo, ok? Mais um texto antes do galo, e aí vocês ficam com a gente. Depois desse vai ser o galo e a gente acaba, e eu prometo, na minha palavra agora. Maria Madalena era prostituta? Quem fez essa afirmação foi um papa, na idade medieval, e a igreja romana até hoje, ela afirma piamente, a Maria Madalena, ela era prostituta. Mas o texto diz isso, Lucas 8, versículo 2, Lucas 8, versículo 2, diz assim, algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, estavam lá, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. A Bíblia está dizendo que Jesus tirou dela 7 demônios, mas não fala que os demônios eram esses. Diz apenas que ela era uma pessoa oprimida. Por que dizem que Maria Madalena era prostituta? Porque a palavra Madalena quer dizer aquela que vem de Magdala. Madalena não é sobrenome, Madalena é uma identificação que ela veio de uma cidade chamada Magdala. E essa cidade era uma cidade muito conhecida por prostituição. E por conta disso, alguns estudiosos, a partir desse papa, ele começou a pregar que Maria Madalena era prostituta simplesmente por ter nascido em Magdala.
Observe que apesar dela nascer em Magdala, Jesus conhece ela morando em Jerusalém. Então não há na Bíblia nenhuma afirmação de que Maria Madalena era prostituta, e a gente tem que ter cuidado para a gente não fazer essa afirmação. Lucas 7, 36 ao 50 vai dizer de uma mulher pecadora, dando a entender de uma prostituta, que chega lá e unge os pés de Jesus, quebra o vaso, derrama o óleo, enxuga com os cabelos, e as pessoas dizem que eram Maria Madalenas, mas a Bíblia em nenhum momento dá o nome daquela mulher. Se você ler em Lucas 7, do versículo 36 até o 50, vai chamá-la apenas de mulher pecadora. Nós não sabemos quem era essa outra mulher, não há identificação de que é Maria Madalena. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque é uma afirmação pesada, que a gente faz para uma mulher que foi liberta por Jesus, que se tornou uma discípula de Jesus, e que todo mundo afirma ela era prostituta, e a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Jesus expulsou dela 7 demônios, ok? Vamos para o galo, a gente finaliza, e sexta-feira a gente está de volta. Quando Pedro negou a Jesus, a Bíblia diz que um galo cantou, capítulo 21, versículo 34 de Mateus. Mateus 21, 34, diz assim, e chegando, não, peraí, está errado, Mateus, com certeza não tem errado, esperei tanto tempo para não estar errado, vocês me pegam, ok, vamos achar o texto, vocês acharam de mim aí? Marcos também. Mateus 26, perdoe-me, Mateus 26, versículo 34, diz assim, em verdade eu te digo, Jesus falando com ele, que nessa mesma noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Jesus disse para ele, Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes, ok? É a primeira afirmação de Jesus, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, e aí lá no finalzinho de Mateus 26, ok? A partir do versículo 70, Pedro começa a negar Jesus, ele nega uma vez, ele nega 2 vezes, ele nega 3 vezes, e aí no versículo 74 diz assim, então na terceira vez ele começou a praguejar e a jurar, dizendo, eu não conheço esse homem. E aí o finalzinho do versículo 74 diz assim, e imediatamente o galo cantou. Versículo 75, e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que dissera, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro lembrou disso, quando o galo cantou, e ele saiu dali para chorar. Agora nós temos um problema, ok? Jesus está na casa de Caifás. Na verdade é que ele ainda está na casa de Anás, o sogro de Caifás, aguardando o dia amanhecer. Jesus está na casa de Anás, e ele está ali, a casa desse homem, que era também um sumo sacerdote, ela ficava agregada ao templo, ou seja, ela era um compartimento do próprio templo, ficava na própria muralha do templo, havia as casas, as câmeras dos sacerdotes, as câmeras dos levitas, porque esses homens vinham de todas as cidades para ministrar ali naqueles 15 dias, eram turnos de 15 dias, e eles se hospedavam ali, e o sumo sacerdote, que era fixo por um período de 1 ano nesse tempo, ele morava ali. Então Jesus está em um compartimento do templo, e a lei era clara, que no templo não poderia ficar, não poderia ser levado, não poderia existir nenhum animal que não fosse usado para sacrifício. Ainda que o galo e a galinha não eram animais impuros para se comer, mas eles eram impuros para estar no templo, ou nas proximidades do templo, porque eles não eram animais para sacrifícios. Então naqueles pastos ao redor do templo, poderia se criar ali bode, ovelha, vaca, cabrito, poderia se criar ali até ter um viveiro de pombas ou de rolinhas, porque eram usados para o sacrifício, mas de maneira nenhuma poderia haver uma galinha ou um galo nas imediações. Eu não digo, não era nem do templo, era próximo ao templo.
Não poderia ter, não tinha como ter. E aí a Bíblia está dizendo assim, Jesus falou, Pedro, depois que você me negar 3 vezes, o galo vai cantar. Observe que Jesus não condiciona o cantar do galo à negação de Pedro. Ele diz assim, Pedro, você é que vai negar antes do galo cantar. Então o galo tem hora certa para cantar, é Pedro que vai negar antes. Porque ele diz assim, o galo vai ficar esperando. Não, antes que o galo cante, você me nega. Ok? E aí a Bíblia vai dizer no versículo 74, Pedro negou 3 vezes e imediatamente o galo cantou. Só que ali não podia ter galo, ali não tinha como ter galo. Então que galo é esse? Se nem nas proximidades não podia ter uma casa com galo ali. Então eu preciso ir para o original. Quando o português não me ajuda, eu tenho que correr lá para onde está a verdadeira resposta. E qual é a verdadeira resposta? A palavra usada aqui na Vulgata Latina foi galicínio. No grego original que foi escrito a Bíblia é alectrofonia. É a palavra que é traduzida por galo. A palavra alectrofonia, ela tem um sentido de soar do galo. A palavra alectrofonia, ela não é verdadeiramente o nome galo, ela é soar do galo. E que soar é esse? Marcos capítulo 13, versículo 25. Lá não tinha um galo, isso eu te garanto, ok? Marcos 13, 25, diz assim, Marcos capítulo, deixa eu me reencontrar aqui, capítulo 13, hoje eu estou perdidinho nas anotações, não é Marcos 13 também não, deixa eu só mais um pouquinho aqui, versículo 35, me perdoe, Marcos 13, 35, vigiai pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou se pela manhã. Observe que teve um horário aqui que foi chamado de cantar do galo. A vigília, a noite dos judeus é dividida em 4 vigílias, ela começa às 6 horas da tarde, então ela tem a primeira vigília que vence 9 horas da noite, são vigílias de 3 horas, essa é chamada de vigília da noite, no versículo 35, ok? Fala-se à tarde, aí tem 9 horas da noite, a segunda vigília é meia-noite, essa é a vigília da meia-noite, e aí você tem a vigília das 3 horas da manhã, que essa vigília aqui em Marcos 13, 35, é chamada de cantar do galo. Por que essa vigília das 3 horas da manhã é chamada de cantar do galo? Porque era o momento que acontecia a alectrofonia. O que era a alectrofonia, pastor? O comandante da guarda do palácio, da guarda do templo, ele vinha e tocava uma trombeta para que houvesse uma troca de guarda. Então a guarda que entrou 6 horas da tarde, ela saía 9 horas da noite, a guarda que entrou às 9, ela saía à meia-noite, a guarda da meia-noite, ela saía às 3 horas da manhã, mas dessa das 3 horas da manhã, era o momento que era tocada a trombeta, a electrofonia, e era chamado de cantar do galo. E por que eles faziam questão de tocar? Porque aquilo também servia de despertador para a população de uma forma geral. Era como o sino da católica que toca às 6 horas da manhã, naquela época tocava às 3, porque muita gente acordava naquele horário para ir trabalhar na roça. Então às 3 horas da manhã tocava-se a trombeta lá na troca de guarda, para que entrassem guardas novos e não ficassem guardas sonolentos e o lugar ficasse sob risco. Então naquela troca, de todas as vigílias, aquela era a única que tocava a trombeta para a troca de guarda, porque aquilo servia de despertador para a população que acordava para ir para a roça, e que não podia criar galo ali porque estava perto do templo, então eles não ficavam prejudicados, eles não tinham um despertadorzinho igual a gente. Então acontecia a electrofonia, o soar da trombeta, que era chamado de soar do galo. Por quê? Porque acontecia às 3 horas da manhã, exatamente no horário que os galos costumam cantar. Então quando a Bíblia diz que é o galo cantor, a Bíblia está falando, na verdade, de acordo com Marcos 13, 35, que foi o soar da trombeta, a electrofonia, foi o soar de troca de guarda. O Senhor está dizendo, quando Pedro negou pela 3ª vez, cravou 3 horas da manhã. Essa vigília das 3 horas da manhã, ela é chamada de soar do galo.
Então não é um galo animal que chegou lá e fez aquele canto que a gente está acostumado, porque não tinha galo ali. É a troca de guarda, é o soar do galo, o toque da trombeta das 3 horas da manhã. Então é um detalhe simples, mas que a gente não tem como descobrir a partir do português, só se a gente jogar nos seus originais. Então, respondendo a pergunta de $1 milhão que vocês esperaram, né, desde sexta-feira, o galo que cantou ali não foi um galo animal, mas é uma toque de trombeta chamado de soar de galo, porque ele acontecia exatamente 3 horas da manhã. Certo? Está respondida a pergunta? Eu espero que sim. Tá bom? Daqui a pouquinho esse vídeo está lá no YouTube, na minha página pr.Geisiel Santos, Pastor Geisiel Santos. Entra lá, se inscreve, ativa o sininho, tem muitas mensagens lá, tá bom? Entra na nossa página aqui também da igreja, PRG-VC. Vamos se inscrever, vamos acompanhar essas lives, esses cultos, tem muita coisa abençoada lá e todos os nossos estudos já estão lá. Tá bom? Então entra nessa live aí. Ontem a gente entrou no debate quase meia-noite no grupo aqui da igreja sobre a nova terra, novos céus e nova terra, mas isso é um assunto que a gente vai ficar para a continuação do nosso seminário de escatologia presencial quando esse tempo maluco acabar. Tá bom? Então que Deus te abençoe. Sexta-feira, uma live aqui com o pastor Sebastião falando sobre perdão. Que Deus te abençoe, que Ele te proteja, te guarde. Obrigado por ficar até aqui. Compartilhe com mais alguém. Em nome de Jesus.